Boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Por aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito importante para nós. O tema é família. A sua família, ela tem valor ou ela tem preço? Vamos lá? A gente vai ler uns textos da Bíblia, né? Algumas referências, alguns lugares que vai falar de que forma estamos na presença de Deus com a nossa família. O que é família para muitas pessoas? O que é família para você? O que é família para mim? Então vamos lá? A primeira leitura que a gente vai fazer, nós vamos fazer em Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33, que fala assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos os vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo ele o próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e será dois uma só carne. Grande é este ministério, Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que a palavra do Senhor quer nos falar hoje? A palavra de Deus quer falar para nós hoje que como as mulheres e como também os maridos devem se comportar quando casa. Depois que casa, ela deixa seu pai e sua mãe e une ao seu esposo. E assim também o esposo se une à sua esposa e se torna uma só carne. Por que uma só carne? Porque um vai cuidar do outro, né? E tudo que o outro for sentir, o marido também sente, a esposa também sente. Então, o que acontece? Essa palavra, quando fala assim, que o marido deve cuidar da sua esposa, assim como Cristo, né? Cuida da igreja, tá falando para que o homem tenha cuidado, zela, cuida, ama. Porque Jesus, ele é assim com a sua igreja. Ele cuida da sua igreja, ele zela, ele não maltrata a sua igreja, muito pelo contrário. A igreja que ultimamente que está maltratando a Cristo. Então, trazendo para nós que somos casados, a família de Cristo, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Se a gente parar para pensar e analisar como é que anda hoje em dia o casamento na presença de Deus, para muitos está sendo uma destruição, não está sendo uma alegria. A mulher não está sendo cuidada como ela deve ser cuidada. O marido também não está sendo cuidado como ele deve ser cuidado. A mulher, ela é submissa ao seu marido. Temos que entender que a mulher, ela saiu da costela do homem e não do pé e não da cabeça. Só que os valores hoje estão invertidos. Hoje os valores estão invertidos. Tem mulher que não respeita o marido. Tem homem também que não respeita a sua esposa. E isso eu falo do povo de Deus, do povo que fala que serve a Deus. Que mundo é esse que estamos vivendo hoje? Que muitas vezes a esposa desrespeita o marido
e o marido desrespeita a esposa e acha que isso é natural. E acha que isso, ó, Deus está se agradando. Só que a gente vai ver em algumas leituras que Deus não se agrada de um casamento dessa forma. A mulher, ela deve ser submissa, assim como a igreja é submissa a Cristo. Entendeu? Porque, olha, quantos casamentos destruídos na presença de Deus. O povo de Deus, que era para viver junto com seu marido até o Senhor nos chamar, o que mais se vê hoje é casamento de crente, de povo de Deus, que fala que são povo de Deus, se separando. Agora, o porquê? Porque a primeira coisa que falta é o respeito. É cada um se colocar no seu lugar. O marido se colocar como marido. Esposa se colocar como esposa. Muitas vezes a mulher quer ser o cabeça da casa. E sendo que o cabeça é o marido. Muitas vezes o homem, ele deixa o seu papel de marido para a mulher, porque a mulher trabalha. Porque é a mulher que resolve tudo. Nós temos que entender o seguinte, irmãos, para nós sermos abençoados, para andar conforme o Senhor nos manda, nós temos que fazer conforme o Senhor nos pede. Nós temos que andar ali na regra, da mesma forma. Muitos vão falar assim, ah, mas o meu marido é isso, meu marido é aquilo, mas a gente também vamos aprender a respeito disso. Porque, olha, a Bíblia diz que se o homem não for crente e a mulher crente, ela ganha ele com o seu testemunho. Mas hoje em dia está sendo difícil a mulher dar testemunho de quem realmente ela é. E muitas vezes o homem também está sendo difícil dar testemunho do que ele é. Porque o mundo está tão natural, eu falo do mundo evangélico, está tão natural, tudo é natural. Ah, mas isso é normal. E essa normalidade está acabando com os casamentos do povo de Deus. Eu conheço pessoas, eu já vi testemunho de pessoas casadas há quantos anos na presença de Deus e de repente se separa. E é comum. Mas isso é comum, irmão, para quem não ama a Deus. É comum para o povo do mundo. Para nós, não. Nós temos que observar algo. O diabo, ele está entrando nas famílias, está destruindo para que a igreja de Deus não cresça. Porque você imagina um casamento destruído, o marido vai para um lado, a mulher vai para outro, muitas vezes nem a família, nem os filhos não ficam na igreja. E você acha que isso é do agrado de Deus? Não é do agrado de Deus. Olha, a palavra de Deus nos fala que nós mulheres devemos ser submissas aos nossos maridos. Não é que eles vai fazer de nós como eles são um carrasco. Mas o homem que teme a Deus, ele sabe a forma certinha de tratar sua esposa. E da mesma forma a mulher vai ser obediente a ele porque ele sabe tratar a esposa. A submissão não é você ser o pé, não é você ser pisado, muito pelo contrário, é você ser obediente ao seu esposo. Eu conto de mim, o meu testemunho, eu sou submissa ao meu esposo. Graças a Deus. Ele me respeita, eu respeito ele. Graças a Deus, nós nunca xingamos um outro, muito pelo contrário, temos muito respeito. Tem palavras que eu não tenho coragem de falar com meu marido. Meu marido também, ele tem um cuidado de ter palavras para não falar comigo. Então, o que acontece hoje, muito na vida dos crentes, é isso. Esse respeito que acabou. Esse respeito que acabou. E mesmo assim, tem casal que vive. Vive junto com um desrespeito mútuo, tanto um como com o outro. E isso não pode existir na família de Cristo, não pode existir no povo de Deus. E a Bíblia nos condena em relação a isso. É tanto o homem como a mulher. A mulher tem que respeitar o marido tem que respeitar a esposa. Só que isso não está acontecendo. Não acontece. Tem muitos casais que estão separando por conta disso, porque falta o respeito. E depois que falta o respeito, acabou. Então, que família? Qual é realmente a nossa família? Nós estamos dando valor ou preço? Vamos entender isso. Porque, olha, valor é algo que ninguém paga. Agora, o preço, sim. O preço, sim. Tem pessoas que chegam e pagam porque tem preço. Valor, não. Quando nós damos valor naquele que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos deu, nada compra. Mas agora, quando a gente dá o preço, qualquer pessoa chega e simplesmente pega e leva. Às vezes a gente dá, não tem nem preço, dá. É isso que a gente vai falar hoje, irmãos. E eu digo uma coisa, família é algo sagrado que vem de Deus.
família é bênção dos céus. Eu casei muito jovem. Eu tinha 17 anos de idade. E fez 20 anos de casado agora, dia 25. E sou muito feliz no meu casamento. Muito feliz mesmo. Eu falava sempre que eu não queria casar. Mas quem conhece os planos, os nossos planos, é Deus. Então ele me concedeu um esposo abençoado. Eu louvo a Deus pela vida dele, é gratidão pela vida dele. Porque ele é uma bênção na minha vida. E eu todos os dias busco ao Senhor para me ser uma bênção na vida dele. Porque a gente se respeita, se ama na presença de Deus e fazemos conforme o Senhor nos manda. Eu já fui muito criticada em relação a isso. Muito criticada mesmo. Mas olha, quem sabe da minha vivência com o meu esposo, os irmãos que me conhecem sabem o respeito que eu tenho. E é por isso que eu peço a Deus todos os dias que me dê sabedoria e entendimento da palavra de Deus para me seguir até o fim com Ele, até a volta de Jesus Cristo, porque é isso que Deus quer. Porque hoje o que mais se vê na casa de Deus é irmão que foi casado, aí hoje é separado, mas agora é casado com uma outra irmã dentro da própria igreja. Não que isso seja pecado, mas por que não lutou? Porque não deu valor. Preço sim deu. Ah, mas tem situações que vai acontecer, mas se tiver na presença de Deus não acontece. Não acontece. E é o que a gente vai falar hoje. Amém? Então vamos lá. Então nós lemos em Efésios 5, 22 até o 33, que fala os deveres conjugais. Respeito, amor, cuidado um com o outro. Porque se eu maltrato o outro, eu estou me maltratando. E se a outra pessoa está me maltratando, ela está maltratando a ela. E assim não é do agrado de Deus, porque Jesus, ele fala que o homem tem que cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. E de que forma você está cuidando da sua esposa? E de que forma você está cuidando do seu esposo? Então vamos lá? Então nós vamos ler também 2 Pedro 3, 6 e 7. Segunda Pedro, não, Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Não coloquei o óculos hoje, porque sempre tá dando um reflexo aqui, e aí fica muito ruim, né? E aí eu resolvi hoje fazer sem óculos. Quase não tô enxergando direito, mas vamos lá. Fala assim, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filha, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Igualmente vós, marido, vivei com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, com aquele que, juntamente com ela, sois herdeiro da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então você imagina, se você não tem um respeito, você briga e discórdia, porque tem ideias que não vai bater. Tem algo que você vai querer e o seu marido não vai querer. Tem coisa que você vai opinar e seu marido não vai opinar e não vai querer. Não tem essa opinião formada entre um e o outro para que isso entre no bom consenso. O que acontece? Resolvo brigar. Brigo, discuto, desrespeito e tudo. Por que simplesmente não descarta as duas ideias, tanto de um como do outro, e vão orar e pedir a Deus a resposta certa, a ideia certa ou o plano certo? Muitas vezes o meu eu que quero estar certo, eu que quero mostrar pro meu marido que eu tô certo, meu marido quer mostrar pra mim que eu tô certo, e vira essa contenda, essa briga. E aí eu vou orar ao Senhor. Você acha que Deus vai ouvir? Não. Primeiro você tem que fazer o quê? Ir lá e se conciliar com a sua esposa ou com seu esposo, para que as orações sejam ouvidas. Muitas vezes você briga, talvez você discute com seu marido e se arruma e vai para a igreja e acha que Deus vai te ouvir. Não vai. A palavra de Deus diz que não vai. Sabe por quê? Em briga, com o coração afligido, com raiva, com ódio? Não.
Muito pelo contrário. Vai lá, peça perdão, se reconcilie, aí sim o Senhor vai ouvir as vossas orações, as nossas orações. Olha aqui. Com elas sois herdeiro da graça da vida, para que não seja impedidas as vossas orações. Ah, mas foi ele que começou, foi ela que começou. O importante não é quem começou. O importante é quem vai dar o primeiro passo para pedir perdão. E tá falando aqui que nós mulheres somos a parte mais frágil. E nós somos a parte mais frágil. Ah, mas a minha mulher é isso e aquilo outro. Então, irmão, vai lá. Vai lá e peça perdão. Vai lá, mulher, vai lá e peça perdão. Para que as orações não sejam interrompidas. Muito pelo contrário, seja ouvida por Deus. E é isso que o Senhor nos quer. Sara, ela respeitava tanto Abraão que chamava ele de Senhor. Ah, mas eu não vou chamar meu esposo de Senhor, mas você deveria. Quando seu marido chamar, Senhor. Quando a esposa chamar, Senhora. É um respeito. Ah, mas eu não vou me humilhar com meu marido assim. Então tá difícil, minha irmã. É por isso que você tá dando preço à sua família e não dando valor. Eu respeito o meu esposo, chamo de Senhor. Tem hora que ele é pai, tem hora que ele é pastor, tem hora que ele é irmão. Sempre nessa posição de Senhor. Sempre um casal, ele tem um modo carinhoso de chamar a sua esposa. O meu esposo me chama de nega e eu chamo ele de amor. Olha isso aí. É respeito, é amor, é dedicação. E muitas vezes, mesmo que não chame de um nome carinhoso, que chame pelo nome, mas ó, é senhor, é senhora. Porque muitas vezes a gente só quer chamar de senhor e senhora um irmão consagrado, uma irmã consagrada. E o seu esposo? E a sua esposa? Não? Por que não? Respeita, irmão. Isso é muito bom. Alegra o seu coração, alegra o coração do seu esposo e a Deus também. Sara chamava o seu esposo de Senhor. E muito menos diminuía ela, não. Não diminui, muito pelo contrário. Fazia, ó, cada vez mais, Abraão amar mais. Mas olha, hoje em dia, uma coisa muito normal é entre os crentes. É entre os crentes. O desrespeito. Muito desrespeito. Tem desrespeito com palavras duras. Tem desrespeito em chamar. Às vezes até palavra de um animal, né? Chama de um animal, perdão. Chama de um apelido e por aí vai. Eu digo um nome carinhoso. Agora eu vejo crente que chama o marido, às vezes, nem convém eu falar aqui. Então, o que nós devemos fazer para ter um casamento abençoado, um casamento de valor e não de preço? Respeito. Um respeito entre si, o marido e a mulher. Tem outro texto também aqui que a gente vai ler, em Colossenses 3,18. Fala assim. Colossenses 3, 18 e 19. Vós, mulheres, estai sujeita aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vou ler de novo. Vós, mulheres, estais sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Eu vou me sujeitar a marido mandar em mim? Se você quer estar na presença de Deus, é bom. Se você quer dar valor no seu casamento, é bom. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Tá vendo aí? É os dois, não é só um, não é só a mulher. É os dois, tanto o marido como também a mulher. E ainda fala, ó, vós não vos irriteis contra elas. Às vezes o marido não tem respeito pela esposa, faz questão, né, de elogiar uma irmã na frente da irmã. Olha como a irmã tá bonita. Bonita é a sua.
linda é a sua, bonita é a sua, respeite a sua, que foi Deus que lhe deu. Se você quisesse achar bonito outras mulheres, você tinha ficado solteiro. Se você casou com a sua, é porque é a sua que é bonita, a sua que é perfeita, que Deus colocou na sua vida. Mas não, aí eu quero ter um casamento de valor. Comece por você, então, o valor. Ambos, os dois, tanto um como o outro. Respeito, irmão, entre um casal é maravilhoso. É bênção dos céus para a nossa vida. Olha só. Em Mateus 19, 4 e 6, vamos ler também? O que o Senhor tem para nos dizer? Mateus 19, 4, versículo 6. Dezenove, 4 e 6. Vamos lá. Mateus 19, 4 e 6. Eles, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixando o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Então, assim, quando você passa a desprezar o seu esposo, quando você passa a desprezar a sua esposa, você está se desprezando. Não pensa você que quando você fala mal da sua esposa, quando você se refere uma palavra dura à sua esposa, você está falando com ela, você está falando com você mesmo. Porque quando uma mulher e um homem se unem ao seu marido e casa, é uma só carne. Então, como é que a pessoa pode maltratar a sua própria carne? Tem um ditado no mundo aí que fala assim: tudo que aquilo que você quer que faça com você, fazer com os outros. Se você faz o que é bom, se você faz o que é mal, volta para você do mesmo jeito. Então entenda, muitas vezes a gente desrespeita o nosso cônjuge, né? A gente desrespeita a nossa esposa, o nosso esposo, né? E aí a gente acha que isso vem do agrado de Deus. E isso não é do agrado de Deus. O agrado de Deus é que você respeite. Desrespeito nunca foi aceito na presença de Deus. Então eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter uma vida abençoada com a minha esposa. Mas o respeito não existe. A coisa que a gente mais se vê hoje no mundo evangélico, no povo de Deus, é o desrespeito. Aí eu quero ter um casamento abençoado. Não vai ter, irmão. Não vai ter, irmã, muito pelo contrário. Vai existir briga, vai existir discórdia. E essa discórdia vai trazer o quê? O divórcio. Então entenda, tudo aquilo que você não quer que faça com você, não faça com a sua esposa, com seu esposo. Às vezes você não tem respeito por ele, mas você exige respeito. Respeita primeiro. Respeito. Olha, você vê no texto que fala lá em Pedro, que se a gente não obedecer, e em Pedro não, em Efésios, que se a gente não obedecer ao nosso esposo, se a gente não andar com conformidade à palavra de Deus, andar conforme Deus nos pede, obedecendo ao nosso esposo, e o esposo também nos obedecendo, porque existe isso também. Não é só a mulher não que tem que obedecer ao esposo, não, o esposo também, ele obedece à esposa. É um respeito entre os dois. Porque muitas vezes o homem coloca o narizinho lá em cima e fala assim, não, a mulher é submissa, ela tem que estar lá no pé. Muito pelo contrário, meu irmão, você tem que ter respeito por ela. Ela anda junto com você, do lado, não é no seu pé e nem na sua cabeça. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. Então, muitas vezes eu só quero exigir respeito do meu cônjuge, mas eu não o respeito. Aí começa a briga, começa também os divórcios, porque hoje em dia tá mais fácil eu desistir, eu dar preço à minha família do que eu dar valor. É muito mais fácil eu separar porque minha esposa, vamos dizer, pisou no meu pé e não pediu perdão, do que simplesmente eu ir lá e falar, oh, meu amor, me perdoa, porque eu coloquei o pé na frente para você pisar. É mais fácil separar, é mais fácil dar preço.
do que valor. Dê valor na sua família. Valoriza aquilo que Deus te deu. Muitas vezes olha, mas fulano é tão... Olha como que fulano trata fulano. E você, como é que tem tratado seu marido ou sua esposa? Muitas vezes o marido da outra irmã trata ela bem, cuida dela, porque ela tem respeito. Porque ele tem respeito por ela. E ela cuida bem dele. E vice-versa. Mas eu queria tanto que o meu esposo cuidasse de mim que nem o irmão cuida de fulano. E o que é que você tem feito para isso acontecer? Muitas vezes eu não tenho respeito. Muitas vezes eu não acho conforme a palavra de Deus manda, mas eu queria que fulano... Olha, você não pode comparar a sua vida com a vida do outro. Faça a sua vida na presença de Deus, como mulher de Deus e como homem de Deus que você é. O que está acontecendo na família do povo de Deus é isso, falta de respeito. Então fala aqui, olha, unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Numa só. Para você ter uma ideia, eu tenho uma ligação muito forte com meu esposo, que quando ele tá viajando ou tá fazendo alguma coisa, pode ser que ele foi na rua comprar alguma coisa e ele tá perto de chegar, eu sinto a presença dele perto. Teve um dia que minha mãe estava aqui na minha casa, e meu esposo passou o dia inteiro trabalhando, e aí, o dia inteiro não, foi trabalhar. Quando foi mais ou menos meio-dia, que é coisa que ele não chegava em casa, eu falei pra minha mãe, o meu esposo tá chegando, o Fábio tá chegando por aí. Aí ela, por quê, mulher? Ele te ligou? E eu falei, não, porque eu sinto que ele tá perto. Porque nós somos uma só carne. E é isso que tem que acontecer com o povo de Deus. Triste é a situação de muito povo de Deus que estão se destruindo por falta de respeito. Por falta de respeito. Olha só, eu coloquei um texto aqui e eu vou ler aqui para os irmãos. O amor, primeiro, o amor, respeito, dedicação, fidelidade, cumplicidade. Devemos nos encontrar tudo isso no nosso cônjuge, pois somos uma só carne. Amor, respeito, dedicação, fidelidade, cumplicidade. Devemos tudo isso encontrar no nosso cônjuge. Eu agradeço a Deus, porque tudo isso eu encontro no meu esposo. Ele é uma bênção na minha vida. Agora, pergunta para ele, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, nós somos um casal perfeito. Não. Nós temos as nossas diferenças, tem vezes, mas a gente senta, conversa, esquece tudo aquilo, um pede perdão pro outro e vamos seguindo um caminho ao Cristo. Caminhando na presença do Senhor. Porque é assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. E eu vou dizer uma coisa, eu sou muito feliz. Muito feliz. Já fui criticada por pessoas, até parente meu. Você é boba. Deixa de bobagem, você só vai para tal lugar se seu marido deixar. Claro, ele é o meu marido. Ele é meu esposo. Porque tem pessoas, tem mulher que vive como se ela não fosse uma vida de casada. E crente. Tem pessoas que vivem com a sua esposa como se ele fosse solteiro. Então, se você queria ficar solteiro, vivesse da forma que você quer, você tinha ficado solteiro. Não tinha casado, não. Porque casamento é responsabilidade, é cumplicidade, é amor, é dedicação, um para com o outro. Então, assim, eu mais o meu esposo, a gente vive isso, na presença de Deus, para a glória de Deus. Porque, olha, estamos falando de família, né? Primeiro falamos da mulher e do esposo, do pai e da mãe. Porque nós somos a base para os nossos filhos. Sabe por que eu nunca quis casar? Sempre falava que eu não queria casar. Porque a vida que eu vivia com os meus pais era de discórdia, de desrespeito. E a primeira coisa que eu falava era, eu não vou casar. Para me viver uma vida dessa forma, eu não quero. Então, nós somos a base, né? Nós somos base para os nossos filhos. E que base é essa que você está construindo na vida dos seus filhos? Discórdia? Desrespeito?
falta de caráter, falando pro seu filho muitas vezes, ó, como fulano ali é bonito, olha como fulano ali é bonito. É isso que você tá fazendo base para os seus filhos? Desrespeito, falta de dedicação, amor, que muitas vezes o marido elogia uma irmã da igreja. Muitas vezes a mulher elogia um irmão da igreja. Mas olha para sua esposa, não tem uma palavra de amor. Não fala que ela tá bonita, não repara quando ela veste uma roupa, não repara quando ela arruma o cabelo. Tem marido que é assim. E tem esposa que também é assim. Entenda, da mesma forma que a gente se sente bem quando o marido da gente olha pra gente e fala assim, nossa, como você tá bonita, como você tá linda. Essa roupa ficou tão bonita em você. Da mesma forma, eles também se sentem quando a gente fala, mas você tá bonito. Mas falar porque a pessoa realmente tá bonito. Se a pessoa está se sentindo, mas você tá lindo. Como essa roupa ficou perfeita em você. É isso. É de ir na rua também. Você imagina, é ir na rua e você tá lá, vai comprar algo e falar, eu vou levar isso aqui pra minha esposa porque eu sei que é isso que ela gosta. Eu vou na rua comprar algo pro meu esposo porque é isso aqui que ele gosta. Então, a vida na presença de Deus é esse cuidado, meu irmão. Jesus, ele tem cuidado com a sua igreja, tem zelo. Muitas vezes você não tem zelo pela sua esposa, pelo seu esposo, mas você acha bonito quando vê outra pessoa fazendo aquilo, cuidando, zelando. Comece por você. Comece por você hoje. Ah, mas ele não merece. Mas espera aí, se ele não merece, eu também não mereço. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai descartar o desmerecimento e vamos merecer um ao outro. Tem pessoas que acham que o casamento é só colocar a comida dentro de casa, é só trabalhar. Não. Casamento é você olhar para o seu esposo chegar no final da tarde assim, o abençoado chegar cansado, você tá lá pronta para receber. Quando a esposa também chegar em casa cansada, o esposo tá lá pronto para receber. Porque tem pessoas que vai chegando em casa porque, olha, o nosso palácio é a nossa casa. Aí você chega, a mulher tá lá, briguenta, resmungando. Tem pessoas que não tem nem vontade de voltar para casa. Ou muitas vezes o homem tá em casa, tá sem trabalhar, a mulher chega, já chega, né, brigando, o marido brigando, resmungando. Não, irmão. Família vai muito além do que isso aí. Família de Deus. Família de Deus. O que é que você tem plantado na sua vida, na sua família, no seu casamento? É valor ou é preço? Agora nós vamos falar com os filhos. Porque uma família começa com o pai e com a mãe. Depois a gente vai falar com os filhos. Que base nós estamos deixando para os nossos filhos? Porque tudo aquilo que eles vivenciam com a gente, quando casar, o que é que eles vão apresentar às suas esposas ou seus esposos? O que é? Briga? Discórdia? Desrespeito? Ah, na casa do meu pai era assim, aqui na minha casa vai ser desse jeito. O povo de Deus tem que andar como o povo de Deus, viver como o povo de Deus, falar como o povo de Deus. Vamos lá agora nos filhos? Vamos lá em Efésios 6? Efésios 6. Efésios 6, do 1 ao 4. Fala assim: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. Tá vendo aí? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Agora vai pegar para os filhos, né? Vai pegar para os filhos. Quantos filhos? Quantos jovens a gente não vê se perdendo? Morrendo antes do tempo? Ah, mas ninguém morre antes do tempo. Morre. Por conta da desobediência.
E os filhos, eles têm que obedecer aos pais. Hoje em dia, a coisa mais triste que a gente se vê dentro do povo de Deus, do povo de Deus, é o desrespeito. Os filhos não respeitam mais os pais. Sabe por quê? Porque a base, que é eu e o meu esposo, tá destruída. Como é que meu filho vai me respeitar? Como é que minha filha vai me respeitar? Não vai. Então, se eu e o meu esposo andam com o caminho certo, fazendo o que é certo, na presença de Deus, tudo aquilo que a gente já falou, meu filho e minha filha vai me respeitar. Eles não vão me maltratar, eles não vão me desrespeitar e não vão morrer cedo. Porque a culpa dos nossos filhos morrer cedo, da desobediência, é nossa mesmo. Porque hoje a coisa mais normal do mundo é adolescente tem esse tempo disso, daquilo outro, e a gente aceita. O povo de Deus está aceitando. Isso não vem de Deus. Nós temos que criar os nossos filhos na doutrina que a gente professa. E que doutrina é essa que nós professamos? De desobediência? Desrespeito? Vou morrer cedo. E a culpa é nossa. Filho, hoje em dia a coisa mais fácil que tem é um filho desrespeitar o pai. Começa, sabe como? Sem chamar de Senhor. É tu, é você. Isso vem de Deus? Não. De maneira alguma. De maneira alguma. Não respeita mais. Antigamente, esses dias eu estava conversando com o meu pastor, eu falei, pastor, eu lembro que os nossos irmãos mais velhos, a gente dava a benção para eles. Hoje em dia, nem a nós que somos pai e mãe, os filhos não querem dar a benção. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, porque o que eu tenho plantado nele e o que eu tenho vivenciado, eu e o meu esposo, estão refletindo nele. Eu tenho um filho de 19 anos, ele sai para a rua, às vezes ele vai ali na padaria. Mãe, bença, a paz do Senhor. Chega, mãe, bença, a paz do Senhor. O filho, o outro também, os meus filhos menores também fazem a mesma coisa. Hoje em dia, a coisa mais triste que tem, o filho, além dele não respeitar o pai, não respeitar a mãe, é você e tu. É dessa forma. O povo de Deus, tá acontecendo isso, é no povo de Deus, porque o povo do mundo, Deus o julgará. E eu não tô julgando aqui, eu tô falando do que tá acontecendo realmente com o povo de Deus. A sua família tá tendo valor ou tendo preço? Se anda dessa forma, tá tendo preço e não valor. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, para quando ele se tornar velho, ele dele não desviar. É isso, irmão. O que acontece? O desrespeito, porque a base, que é o pai, a mãe, não tem. Aí reflete nos filhos o desrespeito, e não é só com o pai e com a mãe, é que eles vão para fora e vai fazer a mesma coisa. Vê uma senhora, vê um senhor, é tu, é você. Pastor, os consagrados, é tu e você. Não respeita. Não respeita. Por quê? A família tá tendo preço e não tá tendo valor. E quando a gente faz isso, é triste. É muito triste. Porque, olha, quando nós começamos por nós a termos respeito com o cônjuge, reflete nos nossos filhos. Ah, mas o meu marido, ele não se dá o respeito. Por que ele não se dá o respeito? Não é porque você que está deixando ele ser desrespeitoso com você e com seus filhos? Vamos lá ler também em Provérbios 6:20. Vai falar mais um pouco aqui. Respeito dos filhos. Provérbios 6, versículo 20 até o 23. O 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixeis a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, empendura o teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Perdão, vou ler de novo. O 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixe a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu pescoço, no teu coração, e pendura-os ao teu pescoço.
Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, tudo aquilo que a gente passa aos nossos filhos, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai lembrar do nosso ensinamento. Meu pai e minha mãe, eles não serviam a Deus, mas eles me ensinaram a respeitar as pessoas, a chamar de senhor, a chamar de senhora, a respeitar mesmo. A respeitar, porque hoje em dia o desrespeito tá grande. Quando não tem dentro de casa, leva pra rua, independente de quem quer que seja, não respeita ninguém. Tem filho de crente que ele não respeita ninguém. Por quê? Vai lá dentro de casa para ver do pai e da mãe. Como é que está sendo formado? E aí nós falamos que somos família de Deus? Somos família de Cristo? Não, irmão. Dessa forma nós não somos, não. Muito pelo contrário, nós estamos sendo família comum. Família do mundo. Normal, que tudo é normal. Um jovem de respeitar um senhor é normal. De respeitar o pai e a mãe é normal. Falar palavras duras com o pai e a mãe é normal. Pro povo que não tem Deus na vida. Porque, olha, eu vejo pessoas que mesmo pessoas de fora, que não temem a Deus, que não são crentes e têm respeito pelo pai e pela mãe. Mas o mundo evangélico hoje está tudo normal. E que normalidade é essa? Que está fazendo com que os nossos jovens venham morrer, que nossas crianças venham morrer antes do tempo. Por falta de respeito. Por não temer nem o pai nem a mãe. Olha só. Vamos ler aqui também em Colossenses 3:20. Colossenses capítulo 3, versículo 20, fala assim: Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Em tudo isso, respeitai. Tem que respeitar. Você como pai, você como mãe, deve exigir respeito ao seu filho. Deve e tem que ter respeito. E uma outra coisa também, a gente não deve irritar os nossos filhos. Muitas vezes a gente quer elogiar o filho do irmão, da irmã, mas o nosso mesmo a gente não elogia, né? Não dá uma palavra abençoada para os nossos filhos. A gente só dá a palavra maldita. Aí os nossos filhos desrespeitam a gente quer pedir respeito. Que respeito? Eu elogio o filho da irmã, eu elogio o filho do irmão. E o meu que eu tenho em casa? Eu não elogio. Eu não coloco pra cima, coloco pra baixo, irritando, fazendo com que aquela criança venha sentir raiva da gente, desprezo pela gente. Isso é família de Deus? Não, é não. Mateus também 15:4 fala assim, ó. Capítulo 4. Porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Então cabe a nós, que somos pais, pedir isso aos nossos filhos. E nós também, aos nossos pais, mesmo que eles não sejam crentes, mesmo que ele não seja povo de Deus, mas nós devemos sim respeitar. Porque olha, quem é nessa vida que não sabe que nós devemos respeitar pai e mãe? Lá em Êxodo fala que, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honrar, respeitar pai e mãe. Muitas vezes eu respeito meu marido, respeito meus filhos, mas o meu pai e minha mãe eu não respeito. Isso vem do agrado do Senhor? Também não. Ah, mas o meu pai fez isso e aquilo outro. Nós devemos honrar, respeitar. O que ele faz, o que ele deixou de fazer, perdoa. Como eu falei no outro vídeo, quando a gente perdoa, a gente se liberta. Hoje eu te pergunto, irmão. Você tá dando valor ou preço? É mais fácil deixar pra lá? É mais fácil simplesmente os filhos perguntar pro amigo da escola,
pro vizinho, procurar na internet certos assuntos que era para mim e para você tomar posse? Nós estamos dando valor ou estamos dando preço à nossa família? Será se nós realmente estamos dando valor? Porque quando a gente dá valor, não existe preço. É cuidar, é zelar, é amar, é respeitar para ser uma família de Cristo. Então, irmãos, o tema hoje, família, se tiver tocado no seu coração, se alguns pontos que eu falei aqui, você tá deixando de fazer ou você tá fazendo, louvado seja Deus que você tá fazendo. Mas se não tá, volta. Ame a sua esposa. Ame seu esposo. Respeita. Dedica. E só assim o Senhor vai se agradar. Olha, eu coloquei aqui uma pergunta e eu vou falar aqui pros irmãos. A sua família tem valor, tem preço? Valor, ninguém pode pagar. Preço, sim, qualquer um leva, tendo dinheiro para comprar. Que valor você está dando na sua família? Você pode olhar para a sua família hoje e dizer, realmente, eu dou valor na minha família. Minha família tem valor. Minha família tem valor em Cristo Jesus, eu não abro mão dela. Não vou abrir mão do meu filho, não vou abrir mão do meu esposo. Muito pelo contrário, eu vou orar, vou jejuar, vou mudar, começar a mudança de mim, para que possa refletir nele. Porque quando eu passo a mudar, isso também vai refletir nele. E se você, irmão e irmã, hoje, olha para você hoje e vê que você precisa dar valor na sua família, louvado seja Deus, dê valor na sua família. Foi Deus que te deu. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas meu esposo é chato, minha esposa é chata. Lembra, vocês são uma só carne, um só espírito. E preço? Preço? Qualquer coisa, deixa pra lá. Nem vou pedir perdão. Que nada, tá tudo bem. E o coração doendo. Brigou comigo. Ele quiser que venha pedir perdão. Ela quiser que venha pedir perdão. Vai lá e peça perdão. Não aceite preço na sua família. Aceite valor. Porque valor, sim, vem do agrado de Deus. Preço, não. Vou dizer algo para você hoje, irmão. Olha. Valorize a sua família. Foi Deus quem te deu. Lute. Ore, jejue, mas jamais desista dela, porque foi Deus que te deu. Essa bênção aí que tá do seu lado, que muitas vezes você chama de chato, de chata, foi Deus que te deu. Então vou dizer algo, seja feliz com a sua esposa, seja feliz com seu esposo. Ame, valorize. Comece a mudança por você. Porque só assim Deus vai se agradar do casamento de vocês. A base para os seus filhos, para lhe respeitar e respeitar os outros também, começa por você. Começa hoje. Não deixa para amanhã, não. Se o teu marido te magoou, vai lá pedir perdão para ele. Vai lá. Se a sua esposa te magoou, vai lá pedir perdão. Não deixa o diabo entrar nesse casamento que Deus te deu, não. Reconstrua. Começa do zero. Se for possível, começa do zero. Começa do zero agora. Chega lá e diz, minha bênção, me perdoa pelo que eu fiz, ou pelo que você fez. Não, mas chega lá e fala assim, foi eu que errei, me perdoa. Porque os dois são uma só carne. Se foi você que errou, ela errou. Se foi ele que errou, você também errou. Vai lá. Vai lá e diga, meu amor, me perdoa. Vamos recomeçar. E vai ser feliz com a sua família. Dê valor, não dê preço. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Olha, quero falar só algo aqui. Que Abigail foi uma mulher que ela deu valor à sua família. Sabe por quê? Porque ela poderia muito bem deixar que Davi fosse lá e acabasse com tudo, porque o marido dela era mau.
O marido dela era mau. E o que aconteceu? Ela correu, foi lá, falou com Davi, falou com ele: não, meu senhor, não faz isso, não, meu marido. Ele é um insensato. Insensato quer dizer sem juízo. Ele é insensato. Mas perdoa, não leva em conta, não. Ele é isso. E ela apaziguou. Então, o que nós temos que aprender com Abigail? Uma mulher casada com um homem mesmo mau, ela soube apaziguar para não matar a família dela, o marido dela. Ela foi lá e apaziguou uma grande guerra, porque Davi ia destruir tudo. Os machos, tudo daquela casa ele ia destruir a família dela. E ela deixou? Não. Então vou dizer hoje para você, aprenda com Abigail, não destrua sua família. Muito pelo contrário, construa, reconstrua. Seja sua base, a base para os seus filhos. O respeito começa por você, o cuidado começa por você, o zelo começa por você. Tá bom? Então fica com Deus, eu espero muito que nós tenhamos aprendido, porque também eu aprendi hoje. É como eu falei, eu, mas meu esposo, nós não somos um casal 100% perfeito, mas estamos buscando a perfeição. E sempre na presença de Deus. Sempre buscando ali o conhecimento na palavra de Deus, porque é de lá que só assim a gente vai viver feliz. E você, esposo, sabendo que nós, as mulheres, somos a parte mais frágil, né? Cuida assim como Jesus está cuidando da igreja, cuida da sua amada, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Ficam todos na paz e até amanhã.